hoje é dia de falar sobre sexualidade com a nossa super psicóloga e sexóloga, Adriana Visioli. Boa tarde, Adri. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É sempre um prazer te receber aqui, viu, minha linda? Vamos falar aí. É um assunto delicado e muitos pais não sabem como lidar com a conversa. Quando ter a conversa, como deve ser a conversa. E o pessoal vai se perdendo nisso. Muitas vezes essa conversa nem acontece, né, Adri? O que é ruim, né, para a educação dos filhos. Como que você vê tudo isso? Conta. É muito ruim, porque o assunto sexo para a sociedade ainda é muito limitado, né? As pessoas, entre os adultos mesmo, já tem um limite ali, um bloqueio em falar sobre. Imagina dos adultos para as crianças, para os adolescentes, né? E muitos pais têm um receio de falar e instigar, provocar algo. Né? E é pelo contrário, quanto menos se fala, mais curiosidade, porque a informação está aí. Né? A gente vê a internet, é o celular, é o irmão mais velho, é o vizinho, é o amigo, que leva o assunto. E que essa criança ou esse adolescente nem sempre vai ter a informação correta ou também vai interpretar da forma correta. Então, por isso que é importante o falar sobre. Tá, mas daí quando a gente fala assim, a gente fala, tem que falar sobre com a criança, com o adolescente. Mas é diferente eu falar sobre com uma criança e falar sobre com um adolescente. Eu posso abrir mais para o adolescente. Com que idade? Vamos lá, vamos começar com a idade, então. Com que idade eu começo a falar com o meu filho, com a minha filha, sobre essa questão da sexualidade? Não existe uma idade específica, Patrícia. Eu sempre coloco que desde criança já é importante, porque quando a gente fala sobre sexualidade, não é apenas falar sobre sexo. Porque muitas pessoas, né, colocam educação sexual, mas como que eu vou introduzir isso na minha casa? Meu filho é muito pequeno. Não é falar sobre sexo, é falar sobre esse corpo, é falar sobre as limitações, sobre partes íntimas, sobre toque, é como eu toco o corpo do meu filho. Isso também faz parte da educação sexual, né? E a partir do momento em que a criança começar a perguntar, já é a idade certa para a gente começar a responder também. Então, não existe a idade correta. Entendi. Começou a perguntar, já tem que responder, Adri? Só que, lógico, aquilo que você colocou antes, Patrícia, é muito importante. Eu não vou conversar com uma criança da mesma forma que eu converso com um adolescente. Certo. Né? Cada faixa etária tem uma informação adequada. Então, eu não vou colocar tantas informações, eu também não vou falar sobre assuntos mais delicados com uma criança que outra. Ela não vai entender. Aí, sim, eu vou gerar ali uma confusão na cabeça dessa criança. Né? E também nem é necessário. Então, para um adolescente, sim, a conversa é diferente. Para um pré-adolescente, para uma criança ali de 4, 5 anos, que já começa a perguntar, e que a gente precisa responder, mas responder da forma adequada, de uma forma que eu não deixo a criança ali sem uma resposta. Isso que é o mais importante. Porque senão ela vai ir pesquisar no Google e daí vai achar muita coisa por lá e nem tudo é verdade. Outra coisa também, Adri, que a gente acaba tendo um tabu muito grande, por exemplo, as crianças, a gente acha na família que as coisas só acontecem com o filho do outro, com a família do outro, com do vizinho e tal. E muitas vezes acaba, não vou dizer negligenciando, mas deixando de lado essas conversas. E às vezes as coisas podem acontecer ali, no seu seio familiar, né? Porque há várias pesquisas que indicam que abuso sexual com crianças acontece muito por pessoas que estão no convívio dessa criança. Então a criança ela tem que saber o que ela tem no corpinho dela e aonde ou não o adulto pode pegar nesse corpo dela, tocar nela, é isso, né? Isso mesmo. É por isso a importância de começar desde criancinha, desde pequeno, nomear as partes do corpo mesmo. Eu posso dar um nome bonitinho, né? Se eu não consigo falar o nome correto, mas é importante falar o nome das partes íntimas, falar que é uma parte íntima, o significado, o que significa isso para uma criança, que não é todo mundo que pode colocar a mão, né? Que não pode machucar, que não pode gerar uma vergonha, né? Por exemplo, uma outra pessoa gerar um constrangimento com essa parte do corpo da criança. Então, eu vou levando a informação justamente para que quando aparecer um momento ali em que a criança ela se sinta ameaçada, ela consiga vir conversar também. Contar. Porque se a criança ela vem falar qualquer coisa, ela vem perguntar, e o adulto não responde, ou o adulto fala, depois a gente fala sobre isso, ou até fica bravo, a criança pode não falar
se acontecer alguma coisa de errado com ela. Porque um abusador, ele vai gerar uma ameaça e vai fazer com que essa criança se sinta culpada, né? E se ela não tem uma abertura com os pais, vai ficar muito mais difícil de conversar sobre. Então, é muito importante também instruir desde criança sobre isso. E daí, quando chega ali na fase da adolescência, em que os meninos e meninas começam a se descobrir mesmo, né? Vamos dizer que teve lá conversas, partes, tal, começam a se descobrir na parte da sexualidade propriamente dita. E daí, como é que deve ser o caminho dessa conversa? Por isso, é importante iniciar antes, para que quando chegue na fase da adolescência, fique mais leve, fique mais tranquila essa comunicação, né? Mas se não teve, também não tem um problema. Nunca é tarde para iniciar, eu sempre coloco assim. Mas iniciar de uma forma tranquila, né? E levando sempre a informação, lógico, para um adolescente, já são mais informações, porque esse adolescente ele vai estar ali já envolvido, né, com a sua própria sexualidade de uma forma diferente, são hormônios e são situações, já tem uma liberdade maior, já começa às vezes até um namoro. Então é importante os pais falarem sobre prevenção, sobre limites desse corpo, né, e falar até sobre o ato. O quanto o ato sexual é um ato de carinho, de respeito, e que o adolescente ele também precisa se respeitar, respeitar esse corpo, para que não haja ali também uma iniciativa muito precoce. Certo. Né? E se já aconteceu, ir mantendo essa porta da comunicação aberta, né? E colocar sempre para os filhos o quanto é importante esses filhos conversar com isso sobre a própria sexualidade ou até sobre o sexo com o pai e com a mãe, ou às vezes se o pai ou a mãe não consegue conversar, procurar um profissional para conversar sobre isso, para que esse adolescente também não vá procurar informação ou interprete de uma forma diferente, errada às vezes, e tem um segmento ali que nem sempre vai ser o mais correto, acabar sendo prejudicado. É isso mesmo. Inclusive, e eles são ligeiros, adolescentes, os pré-adolescentes, adolescentes. Eu sei porque o Arthur, meu filho, tem 11 anos, né? Então, desde quando ele vinha com alguma pergunta relacionada a essa área, a gente falava, ok, a gente vai te responder, mas onde você ouviu sobre? O que de informação você tem sobre isso? A gente já jogava a pergunta para ele para saber o que ele tinha de informação sobre isso. Porque às vezes a gente até adianta coisa que vem na cabeça do pai e da mãe, né? Pelo susto ali, que a criança não quer saber daquilo, né? Ela viu lá a palavra e, enfim, ela quer saber sobre. E às vezes ela não tem a informação base para isso. Às vezes não precisa de tanta coisa, né? E nós adultos, como nós sabemos, e a gente erotiza muito mais, a gente leva uma malícia em cima do assunto, então a gente leva realmente um susto. E quem está perguntando não tem todo esse conteúdo. Então é muito importante isso, Patrícia. Eu sempre falo, o devolver a pergunta tem os dois motivos. Uma, eu saber o que eu posso responder, né? Eu saber até onde eu posso ir, porque às vezes nem sempre eu preciso bombardear aquele filho, aquela filha de conteúdo. E outra, eu dou um tempo também para eu pensar. Né? Porque é aquele susto que a gente leva e que para alguns pais geram até uma vergonha. Então é um tempo para se recompor, sabe? Eu paro, eu penso, eu escuto o que meu filho tem a dizer e eu consigo dar esse retorno. E se eu não conseguir dar o retorno naquele momento, eu posso colocar, olha, filho, eu vou pesquisar, faz assim, eu vou pesquisar, eu vou me instruir para como responder essa pergunta para você e depois nós podemos voltar ao assunto, mas não pode demorar, não pode dar abertura para ir procurar em outra informação. Outra coisa. Buscar e já conversar. Isso aí. Outra coisa, essa coisa assim de, mãe é o papo com a filha, o pai é o papo com o menino. Ou não, os dois, papo com os dois, tanto com o menino quanto com a menina. Da forma como se sente melhor, mais à vontade. O importante é se sentir à vontade, Patrícia. Se a mãe se sente mais à vontade com a menina, o pai com o menino, ou ao contrário, falo, como é um assunto que eu não posso passar como muito errado, não posso passar como errado para se conversar. Sim. Né? Então, se eu não conseguir conversar, eu procuro alguém que consiga. Certo. Então, aí, eu não consigo conversar, então vai o pai. O pai não consegue, então procure um profissional para ver como pode lidar. O importante é conversar, é não deixar sem informação, porque a gente acredita que eles não vão ter, e eles têm tanta informação, né? E eles procuram, porque a criança e o adolescente, eles são curiosos. Sim. Então, eles vão procurar, eles escutaram, eles correm. E como eu coloquei, às vezes
foge, né, dos nossos valores, do que a gente gostaria que esse filho seguisse. Então, nada melhor do que nós adultos, buscarmos a informação para a gente conseguir levar também. Sabe que eu atendo pessoas no meu consultório, Patrícia, chegam lá, olha, eu tenho um filho de tal idade, como que eu... Quando chegar a pergunta, e eu acho impressionante isso, porque antes do filho já trazer, os pais já estão preocupados. Eu falo, nossa, isso é maravilhoso, né? Como que eu posso conversar com ele? Ele vai começar a perguntar, o que eu falo? Né? Então, isso é muito importante. O adulto também pesquisar. Não deixar a criança pesquisar sozinha, não, nem o adolescente. Isso, não deixa chegar a vir também, né? Ó, uma estratégia você já aprendeu aqui no Vitrine hoje. Se vier com a pergunta, e como foi? Aonde você ouviu falar? Você já devolve a pergunta, entendeu? Aí você tem aqueles segundos para você raciocinar e ver até onde você pode ir com a tua resposta também. Adri, minha linda, muito obrigada pela tua presença hoje aqui no Vitrine. Passa o seu Instagram. Pais e mães que têm dúvidas, têm filhos adolescentes, crianças, querem saber como conduzir isso que é algo tão natural, mas que a sociedade transformou em um tabu tão grande, né? Ainda bem que a gente vem falando sempre sobre esses assuntos, que é importante no seio familiar, sempre. Na família, a gente trabalhar sobre tudo. Pode falar. Isso. Podem entrar em contato, quem tiver alguma informação, alguma dúvida, é adriana.visioli no Instagram e Adriana Visioli no Facebook. Perfeito, linda. Muito obrigada pela presença, viu? Eu quem agradeço, Patrícia. Até a próxima. Até.